Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre uma das disciplinas que eu tive durante ali a minha graduação em nutrição. Aqui eu vou falar sobre a matéria que eu tive chamada Saúde da Criança e do Adolescente. Eu tive lá no meu 6º semestre do curso de nutrição. Vou dar uma geralzinha, e relatar um pouco do que foi que eu tive de assunto, o que eu aprendi, dessa disciplina. Então fica aqui, antes deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, já garanta isso, isso é muito importante para mim. Isso me diz que você já se interessou nesse assunto. E se inscreva no canal, se você não faz parte, venha fazer parte do canal. Clica, garanta isso. E do lado tem o sininho, ativa o sininho e selecione a opção todas as notificações. Assim você estará sempre um passo à frente de poder acompanhar os conteúdos que eu posto por aqui. Olha só, o nome de uma matéria já adianta muito do que ela é, do que ela vai falar. Então, saúde da criança e do adolescente, o que vocês acham que eu vi? Sobre exatamente isso. Obviamente, envolvendo a nutrição. Então a gente viu aspectos relacionados ao desenvolvimento, à fase de vida que envolve desde um recém-nascido até mesmo depois, ao lactente, ou seja, aquele indivíduo que está amamentando, ele se alimenta do leite materno, vai crescendo, aí a gente vê aquela parte da introdução alimentar, você ainda oferta o leite materno, enquanto isso, na fase certa, obviamente, aí você começa também a dar alimentozinhos, claro, levando em consideração a consistência, para que o bebê consiga se alimentar. Então, olha só isso o que eu já estou falando. Consistência, adaptar a consistência do alimento a depender da pessoa, da faixa etária. Um indivíduo que ainda nem tem dentes, você tem que adaptar. É uma alimentação que vai ser diferente, uma consistência diferente do que uma pessoa se fosse adulta. Então, essa matéria traz particularidades, literalmente isso, particularidades de indivíduos que passam ali nessas faixas etárias. Então, desde o que eu falei, recém-nascido, o indivíduo que amamenta, que se alimenta do leite materno, o indivíduo que vai crescendo, é uma criança, está na infância, até mesmo a fase da adolescência. E aí, para vocês terem uma noção daquilo que eu venho falando, de que a gente vai focar aqui no quê? Os aspectos fisiológicos, as mudanças que ocorrem nessas faixas etárias, nessas etapas de vida, para que a gente possa entender o que acontece nessas faixas etárias, a questão do crescimento, das mudanças que ocorrem no corpo, para que a gente possa entender o porquê de algumas recomendações que são específicas para esses públicos aí, respectivamente. Por exemplo, na questão da avaliação nutricional, que envolve a avaliação de vários critérios, um deles é a antropometria, que é a questão de medidas do corpo, Então, por exemplo, neste público aqui, de crianças e adolescentes, a gente vai usar algumas medidas que a gente usa somente para esses públicos aí, que a gente não usa para um público adulto, que a gente não vai usar para um público idoso. Ou seja, é um mundo à parte. Isso é interessante a gente mostrar aqui, porque às vezes quem não entende, quem é alheio a esse universo da nutrição, acha que nutricionista vai cuidar apenas de quem quer emagrecer, Então, infelizmente, por um lado, existe muito ainda essa visão. E aqui a gente consegue ver que não, Na verdade, a nutrição, por exemplo, ela tem um olhar totalmente diferenciado para um público específico, como é o caso das crianças ou dos adolescentes. Existem formas de você avaliar esses indivíduos que são formas específicas para esse tipo de público, bem como recomendações nutricionais que são específicas para esse público. Então, a nutrição ela não é, obviamente, só para emagrecer, e a nutrição, muito menos, ela é algo simplório. Coma fruta, varie as cores e pronto, e é isso. A nutrição é isso. Não, Existe toda uma preocupação em oferecer, por exemplo, nutrientes, que isso aí sim, é para todo mundo precisa comer os nutrientes, ingerir os nutrientes, mas a quantidade de cada nutriente muda, por exemplo, O nutriente é o mesmo, mas a recomendação, o quanto que aquele indivíduo vai precisar ingerir, pode ser que mude por alguns fatores. Um desses fatores é justamente a fase de vida, é a faixa etária. Então a gente tem que entender que aquele indivíduo que você está atendendo agora no consultório é uma criança de 5 anos, ok, a dieta que você vai prescrever é para uma criança de 5 anos, que vai ser diferente.
em quantidade, a forma como você vai orientar, do que seria se fosse um indivíduo de 25 anos. Entendeu? Então, é um mundo à parte. São recomendações específicas. E, inclusive, né, só para vocês terem uma ideia aí daquilo que eu vinha falando, da avaliação nutricional, que existem alguns critérios específicos para esse público. Um dos critérios específicos é a parte da antropometria. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Olha só, existem alguns critérios e parâmetros como altura para idade, peso para altura, IMC para idade. Tem também a análise de algumas dobras cutâneas. E desses parâmetros aí, você ainda tem uma especificação ainda mais. Desses parâmetros, alguns você usa para crianças, né, de até 4 anos e 11 meses de vida. Aí outros critérios você usa caso a criança já tenha maior ou igual a 5 anos. E aí você usa, né, até os 19 anos, que é até onde você considera, né, um indivíduo como adolescente perante, né, essa perspectiva da saúde, né, do crescimento ali do indivíduo biologicamente falando. Existem tabelas que você tem, né, a altura e você vai pareando com a idade. E aí você vai acompanhando, né, numa curva de crescimento, se a altura que aquela criança está tendo referente à idade que ela tem hoje, se está de acordo com aquilo que é esperado para aquela idade. Ou seja, a criança está numa altura boa para a idade dela, do que se espera? Sim ou não? Se não, pode ser que signifique uma deficiência que essa criança já tenha tido, que já tenha prejudicado o crescimento dela. Então você consegue entender que, olha só, a nutrição aí envolvida, por exemplo, no crescimento, no desenvolvimento, na questão da altura daquela criança que talvez esteja sendo prejudicada porque ela estava tendo um quadro de desnutrição. Então a nutrição é fundamental. Aí vimos também a questão do aleitamento, o quanto que, né, o leite materno ele é importante, o porquê, um pouco da composição do leite materno, né, o que tem o leite materno que é tão bom, que é tão importante, que é tão completo. Ao mesmo tempo, vimos algumas questões envolvendo intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, o que é cada coisa, qual a diferença de cada um, bem como a questão de fórmulas infantis que às vezes podem ser necessárias. Por exemplo, às vezes a mãe teve ali o leite que durou por alguns meses, sei lá, poucos meses, né? E aí a criança ainda precisa do leite materno, só que a mãe já não está tendo mais. Então às vezes pode ser que seja necessário introduzir uma fórmula infantil. E aí existem tipos de fórmulas infantis. Inclusive, só uma curiosidade, né? Teve um trabalho que a gente apresentou, que era para apresentar, inclusive, né, a dieta que a gente iria preconizar para aquela pessoa, que no caso, eu acredito que no nosso caso, estudo de caso, era uma criança. Não vou lembrar a idade, tá? Mas basicamente devia ter, sei lá, vamos supor, 5 anos, 6, não sei, né? Mas era uma criança. E aí teve uma hora que a gente foi apresentar a parte do almoço. Eu acredito que tinha assim, né, um almoço lá comum e tinha a parte da proteína animal, que foi colocado 1 colher de sopa de carne moída. A professora na hora falou, nossa, mas só vai ter isso de proteína animal para criança, é uma quantidade bem pequena. E eu expliquei para a professora na hora que foi o seguinte, professora, é porque na verdade, para vocês entenderem, a quantidade de proteína que é recomendada para uma criança é menor do que para uma pessoa adulta. Então, diante disso, pelo menos naquilo que eu exercitei na época, né, eu tive um pouquinho de dificuldade de fazer essa proporção. Porque facilmente a quantidade de proteína que é recomendada para uma criança era atingida. E aí quando, por exemplo, aconteceu no caso aí, né, de montar um almoço, eu fiquei assim, e agora? Já demos proteína suficiente, só que chegou o almoço. Não era uma criança vegana, então a criança queria carne no caso, né? Só que não dava para colocar mais carne do que aquilo, porque senão a gente iria acabar dando mais proteína do que aquela criança precisaria. E aí eu expliquei para a professora, né, essa questão dessa dificuldade, porque eu falei, olha, se passasse mais carne, ia passar a quantidade de proteína, e justamente, estrategicamente, eu coloquei carne moída, porque como foi uma quantidade pequena, se fosse uma carne sólida, né, ficaria realmente estranho, um pedacinho bem pequeno no prato.
Mas aí, como é uma carne moída, eu falei, né, a pessoa iria, né, ali o pai, a mãe, iria espalhar pelo prato, o que daria um pouquinho de noção de que talvez tivesse mais carne, entendeu? Mas enfim, né, curiosidade essa à parte, né, eu espero que você tenha entendido aí, né, a essência da matéria. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, comente aqui se você gostou, eu quero saber. Qualquer comentário adicional, se você já teve essa matéria e quiser compartilhar um pouco mais da sua experiência, ou qualquer dúvida, escreva. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com as informações. De repente você conhece aí alguém que está prestes a entrar no curso de nutrição, manda esse vídeo. Deixa as minhas redes sociais aqui embaixo. E mais, tá? Esse vídeo aqui faz parte da playlist Profissão Nutricionista que tenho aqui. Inclusive o link dessa playlist está aqui embaixo na descrição, porque você pode ir lá na playlist e conferir vários outros vídeos do curso, da profissão, incluindo já vídeos sobre várias outras matérias, então acessa aí. E já aqui na tela no meio vai aparecer a foto minha bem aqui, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você não fez isso ainda, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.